Gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Pós TV 247, eu sou Mauro Lopes. Hoje estamos na aula de número 13 do curso Jesus na História, ou Jesus da História. Adoro esse número 13, me dá a maior sorte. Por quê? Por Hã? quê? Por quê? Ah, cara, só me lembra bons tempos. Pois é. Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor muito amado. Peraí, deixa eu botar aqui, ó, lá no fundo, o nosso Francisco de Assis aparecendo. Ele está ali no fundo, ó, alimentando os passarinhos, conversando com eles. Eu gosto disso também. É uma boa atividade para fazer. Pedro Lima Vasconcelos, que alegria que a gente está junto de novo. Grande alegria. Alegria minha, um prazer tá muito grande. Mauro, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha, que se reconectou aí, fez um movimento para a gente começar. Porque para quem não está ao vivo, houve um probleminha na primeira conexão para o início da aula e a gente teve que derrubar o link e abrir de novo. Mas a classe está toda ela reunida aqui. Pedro, eu vou saudar algumas das pessoas que já chegaram para essa nossa aula. Deixa eu ver aqui. Nossa, muita gente mesmo. O Marcelo de Mello, Benedito Ider, só gente amiga. Kleber Antônio dos Santos, falando lá de Niterói. O Benedito Ider é uma cidade que tem um nome... Eu quero um dia conhecer essa cidade tua, Benedito. Russas, no Ceará. Você conhece, Pedro? Não, não. Não, Russas, no Ceará. O Kleber, como eu falei, de Niterói. De Serra Talhada, o Tim Buckley, de Serra Talhada. O Cid Couto Chaves, boa tarde, Mauro e Pedro. Eu e minha esposa Cláudia assistimos essas aulas desde o início. Mas essa é a nossa primeira vez ao vivo. Registro aqui a nossa satisfação. Ô, Cid, ainda dei trabalho para você para a sua primeira vez ao vivo, né? Derrubei a transmissão. É a estreia dele. Tá estranho, mas deu certo. Maria Neuza, o Javes Santos, sempre com a gente. O Guilherme Reis, ele que é da Pastoral da Juventude de Santos, nossa queridíssima Josi Negreiros, José Geraldo da Silva Neto, falando lá de Osasco, Zé Bovo, super amigo também, Arivaldo Montalvão, boa tarde, Nadir Zata, de Francisco Beltrão, no Paraná, Ana Prado, hoje tem quadro negro? Não tem quadro negro, teve quadro negro porque a gente derrubou a transmissão. Ou será que é porque acho que eu não subi a nossa... a capinha, mas eu vou subir isso daqui a pouquinho. Annie Walsh, Verônica Vidal, quem mais está aqui? O Fernando Antônio de Rezende, o nosso Emerson Sbardelotti também caiu, mas voltou, né? Porque caímos todos. Rosana Baesso, somos 70%. Patrício Alexandre, porque o 13 de Campina Grande é maior e mais conhecido time do mundo. Pode ser, é um jeito de olhar, Patrício. O nosso reverendo Eduardo Henrique, grande figura aqui, membro líder da nossa comunidade. Maria Margarete Costa, Antônio Inácio Greco, grande amigo de Santos. Anne Walsh dizendo, vamos dar os likes antes de esquecer. Turma, é para dar like. A Anne Walsh está mandando aqui. Júlio Franco, grande amigo, de 90 anos de idade, uma figuraça. Alceu Faco. O Emerson Bardelotti já está perguntando para os colegas de classe aqui, leram a carta a Filemon, que era a lição de casa que o Pedro tinha dado? Então, para essa nossa aula de Paulo, todo mundo com a sua Bíblia na mão e vamos olhar para esta carta de Filemon, é o tema da nossa aula de hoje. Quero, então, saudar todo mundo que chegou para essa nossa conversa, para essa nossa roda, e dizer que espero uma grande, boa aula com o Pedro Lima Vasconcelos. Nosso curso, Jesus na História, ele, então, hoje fecha o ciclo, o verdadeiro mini-curso sobre Pedro, 2 aulas, essa é a segunda aula, e aí nós continuamos com mais 3 aulas. Depois nós teremos Carta aos Hebreus, os Evangelhos Apócrifos e fechamos o curso com Jesus no Corão. É isso aí. Pedro, somos todos ouvidos e pelo que já está virando uma tradição, começamos a aula com você respondendo questões deixadas pela turma na aula anterior, né? Isso. Tá bom. Eu vi também no bate-papo, aí antes da gente começar, que alguém me cobrou algo que eu prometi e não havia cumprido, que
uma resenha que eu fiz de um dos livros do Crossan, que nós citamos. Verdade, me perguntaram durante a semana e eu esqueci Pois de é. encaminhar. Eu acabei de mandar no seu e-mail. Então tá, eu já vou colocar na descrição do vídeo aqui, tá, gente? Vou colocar enquanto o Pedro vai começando. É o livro O Nascimento do Cristianismo, um resumo que eu fiz e uma apreciação da obra que eu fiz. Está disponível, então. Então, Mauro e todo mundo que nos acompanha, mais uma vez, boa tarde. Eu peguei, então, algumas questões que ficaram da conversa de semana passada e a gente começa com elas e, com isso, trata de engatar a questão específica do nosso encontro de hoje. Então, alguém perguntou sobre as relações entre Apolônio e Paulo. Apolônio, eu entendi que se tratava de Apolônio de Tiana, que foi uma figura sobre a qual se contaram muitas coisas, especialmente muitos, entre aspas, milagres, exorcismos, etc. A pessoa perguntou se haveria uma relação entre essas duas figuras. Me parece, e os estudos que eu conheço apontam muito mais para um paralelismo entre Apolônio e Jesus, na maneira de contar as narrativas, as ações grandiosas dessas duas figuras. Então, há realmente vários estudos que tratam de fazer algum tipo de aproximação entre essas duas personagens. Sobre a relação entre Apolônio e Paulo, eu, particularmente, não conheço. Alguém comentou também que o Galeno, aquele médico ao qual eu fiz referência, né, que escreveu um texto para ajudar as pessoas a distinguirem o que eram os textos de Galeno e os textos atribuídos a ele, e Galeno foi um médico do século II, efetivamente. Então, não é exatamente contemporâneo de Paulo, mas ele vive num tempo em que essas apropriações dos nomes, né, para apresentá-los como autores de obras, né, o tempo é basicamente o mesmo. Né? Foi esse o sentido da comparação que eu propus. Alguém pergunta também sobre as diferenças, Mauro, entre os relatos que estão em Atos 9, Atos 22 e Atos 26, sobre o encontro de Paulo com Jesus no caminho de Damasco. Então, na semana passada, eu estabeleci uma diferença entre o relato que Paulo faz deste encontro, né, dessa revelação que ele recebeu de Deus sobre Jesus, e o relato que Atos faz de Paulo encontrando-se com Jesus, encontrando-se misticamente, uma aparição que ele recebe da parte de Jesus. Mas, efetivamente, há uma comparação interessante que pode ser feita também entre os três relatos que estão nos Atos, referidos a esse mesmo evento. As diferenças são menos relevantes, menos significativas, e certamente tem a ver com o fato de que, quando você conta uma história, e você tem que contar uma segunda vez, tem que contar uma terceira vez, você nunca conta exatamente da mesma forma. Né? Então, os dados fundamentais são praticamente os mesmos nos três relatos em Atos. Né? A diferença importante está entre os relatos de Atos e o relato em primeira pessoa que Paulo faz deste momento decisivo da sua trajetória. Alguém perguntou também sobre o que eu mencionei rapidamente, a chamada experiência estática com X, experiência de êxtase, experiência de, literalmente, a palavra êxtase significa estar fora de si. Então, para ler os relatos bíblicos, os relatos sobre Jesus, sobre Paulo, é necessário estar aberta a essa dimensão e não querer, por conta da estranheza que ela possa produzir,
diminuir a sua importância. Paulo fala, numa das suas cartas, 2 Coríntios, de ter sido levado ao terceiro céu. Né? A oportunidade em que ele viu coisas que olhos humanos não viram e que é impossível de descrever com a palavra humana. Né? Então, experiências estáticas dizem respeito a manifestações ou a situações que determinadas pessoas relatam que experimentaram. Né? E, no caso, Paulo diz, né, o caso que nos interessa aqui, Paulo diz que, efetivamente, ele teve uma revelação de Deus, né, tratando de Jesus, do lugar de Jesus, etc, etc. Então, é importante que a gente não tome esses textos, né, apenas como meras descrições ou meras expressões literárias, né, mas que a gente reconheça, né, aquilo que os textos dizem. Eu fui levado ao terceiro céu, 2 Coríntios 12. Né? Eu vi Jesus. Né? E não se está discutindo aqui a qualidade dessa experiência, o teor, como foi que aconteceu. Há um relato que diz que isso aconteceu, e no caso de Paulo, em Gálatas, ele fala de uma revelação que ele recebeu. Então, ele fala em primeira pessoa, né, a respeito disso. Há alguns trabalhos sobre Paulo, inclusive publicados em português, que tratam dessa faceta mística, digamos assim, estática, mais uma vez, com um X, da atuação de Paulo, da experiência, da trajetória religiosa de Paulo. Há um trabalho do Jonas Machado e o outro, agora me foge o nome. Depois eu vou tratar de passar essas referências bibliográficas a você, devia ter passado antes, mas passo depois e você anexa na descrição da nossa aula de hoje, por favor. Outra pergunta, Mauro, é sobre a tal cidadania romana de Paulo. Então, para ser muito rápido, Paulo nunca fala desta cidadania. Nunca. Inclusive, ele fala de ter sofrido, né, algumas formas de punição que cidadãos romanos não podiam sofrer. A cidadania romana aparece sempre relatada ou referida no texto de Atos. Né? Então, há aqui, a meu ver, relativizar esta informação sobre a cidadania romana de Paulo, né, considerando que Paulo nunca fez referência a ela. Alguém faz uma pergunta também muito interessante. Bem, Pedro, você disse que 1 Tessalonicenses Paulo escreveu, 2 Tessalonicenses Paulo não escreveu. Não poderia ser o contrário, né? Já que uma nega o conteúdo da outra quando a vinda próxima de Jesus? Essa pergunta é interessante porque se a questão se reduzisse apenas à comparação entre as duas cartas, que a gente fez no finalzinho já do encontro passado, a possibilidade poderia ser colocada. Né? Mas há que se levar em conta que, ao mesmo tempo que a comparação entre 1ª e 2ª Tessalonicenses se faz, a comparação se impõe de maneira mais alargada para o conjunto das outras cartas. Então, em 1 Tessalonicenses se fala de uma vinda próxima do fim dos tempos. Mas não é só lá que se fala disso. Em 1 Coríntios se fala disso, em Romanos se fala disso, em Filipenses se fala disso. Mas é só para pegar esse tema e o exemplo destas cartas. Então, na verdade, é um cruzamento de comparações, né? Seja em relação a temas, não a um só, em relação ao estilo, que leva a essa conclusão, né, que é bastante provável, né, de que 1 Tessalonicenses, sim, Paulo escreveu, e a 2ª teria sido alguém que, em nome dele, já depois, já passados alguns anos, Paulo provavelmente já estava morto, inclusive, né, alguém escreveu o texto e atualizou, corrigiu aquilo que
de Paulo já parecia um tanto comprometido, porque, afinal de contas, o tempo passou e o fim dos tempos não tinha acontecido. E uma outra questão, a última das que eu separei, ela serve de mote para o nosso tema de hoje, Mal. Alguém perguntou sobre a sobrevivência destas cartas. Esse é um tema, a meu ver, muito interessante. Por quê? Porque sem isso, sem que essas cartas tivessem sobrevivido, elas não teriam entrado no Novo Testamento. Elas não teriam sido agrupadas. Então, vamos pensar que Paulo, quando escreveu, ele estava pensando em questões muito imediatas. A gente vai tentar identificar, se não de todas, pelo menos de algumas, as questões que motivaram a escrita. Paulo não escreve para a posteridade. Ele escreve para o seu momento. Nesse sentido, alguém também tinha perguntado se a gente podia chamar Paulo de um pensador. Sim, claro que ele é um pensador, ele é um intelectual, sim, mas não que ele tenha escrito obras que ele pretendesse que se tornassem clássicas, né, e que viessem a ser lidas e relidas em outros momentos, né, em novas circunstâncias, e que viessem a fazer parte do cânon do Novo Testamento e da literatura no mundo ocidental. Né? Mas, por outro lado, é importante essa questão porque ela sugere alguma coisa. Essas cartas terão chegado a seus destinatários, e seus destinatários, salvo em um caso, são destinatários coletivos. Então, é a igreja que está em Tessalônica, é a igreja que está em Corinto, é a igreja de Roma, é a comunidade de Filipos, etc. A exceção é a carta a Filemon, aquela que foi objeto da tarefa da semana. Essas cartas terão sido lidas na comunidade, muito provavelmente. E elas terão sido guardadas. Mas terá havido um trabalho que foi importante. Provavelmente já depois da morte de Paulo, houve quem tivesse a ideia de rodar as igrejas para as quais Paulo escreveu e recolher essas cartas. Alguém que decidiu, escreveu para... Olha, Paulo escreveu alguma coisa aí para vocês, manda para mim que eu estou querendo fazer aqui uma coleção. A gente tem uma indicação de que essa coletânea de cartas de Paulo já existia. Se todas essas, se algumas a mais, algumas a menos, a gente não sabe, mas já havia uma coleção de cartas de Paulo no início do século II. A gente tem uma referência a isso na segunda carta de Pedro, que também é uma carta que Pedro não escreveu. Foi escrita 60, 70 anos após a morte de Pedro. Então, as cartas foram mandadas, elas foram lidas e elas foram guardadas. Guardadas como um documento precioso, como alguma coisa que tinha a ver com a origem daquelas comunidades, a origem de cada uma delas. Houve um momento em que essas cartas foram agrupadas, certamente não todas que Paulo escreveu. Paulo, por exemplo, se refere a uma carta que ele mandou à igreja de Corinto antes daquela que hoje a gente chama de primeira carta. Ou seja, na primeira carta ele se refere a uma carta anterior. Então, houve todo esse percurso para que as cartas viessem a compor o que hoje é o Novo Testamento. Mas isso significa dizer que as cartas, elas mudaram de status, vamos dizer assim. Elas deixaram de ser vistas como documentos circunstanciais para se tornarem documentos referência para aquela comunidade, para aquela outra comunidade, e depois para um grupo de comunidades que se sentiam vinculadas às memórias, à figura, à trajetória do apóstolo
que as havia fundado ou que as havia visitado, animado, etc, etc. Essa é uma característica interessante, né, Pedro? Porque desde a antiguidade até hoje, ninguém escreve cartas para a posteridade. Ninguém escreve carta como uma tese, como um ensaio, como um estudo. Você, no máximo, você troca cartas, mesmo que você seja um grande intelectual, você está trocando carta com outro intelectual sobre um tema que é comum a vocês. É claro que, atualmente, muitas vezes trocas de cartas são publicadas muito mais rapidamente do que na Antiguidade ou no Medieval, na Idade Média, ou mesmo no início do século XX. Mas as cartas não são documentos feitos para a posteridade, diferentemente de um ensaio, de uma tese acadêmica, né, de um estudo. Então, isso é muito interessante, porque você tem algo que é escrito a quente, as cartas são sempre a quente, é sempre para dar conta de um tema ali, da urgência do momento, para o bom combate, para usar a expressão do próprio Paulo. Né? Então, nós vamos ver, os políticos, por exemplo, né, escrevem cartas que era para a luta política do momento. E aí, depois, vira história. Né? Aí você vai... Né? As cartas não são, em geral, escritas para serem publicadas. Exatamente. As cartas são escritas de um interlocutor para outro. O fato de Paulo escrever para um grupo já é alguma coisa que chama a atenção, né? Que a gente tenha tido essa coleção no final das contas, né? É alguma coisa que deve ser destacada. Aqui no Brasil, a gente tem um fenômeno interessante, que guarda uma certa semelhança com esse de Paulo, que são as famosas circulares, portanto, cartas, de Dom Pedro Casaldáliga, que depois viraram livros. Né? Então, ele escrevia cartas circulares para toda a comunidade ali da diocese dele, São Félix do Araguaia. Na verdade, não era nem diocese, era a prelazia de São Félix do Araguaia, que acabavam, interessante, porque elas acabaram transbordando para além das fronteiras, como Paulo, escreveu para Tessalônica, aos Tessalonicenses, mas aí transborda e começa a se espalhar para outros públicos que não os originais, né? Exato. É legal isso. Não, na própria literatura eclesiástica, né, essa dinâmica já vai acontecer. As encíclicas, elas são cartas, né? Exatamente. Cartas, né? Mas isso deriva, de alguma maneira, do que aconteceu com as cartas de Paulo. Exatamente. Com as cartas que Paulo escreveu. Você vai ter uma carta não paulina que, ao que tudo indica, já foi escrita para um grupo maior de comunidades. Não estou nem dizendo grupo de pessoas. Grupo de comunidades. A chamada Carta aos Efésios. Se você abrir lá, quem está acompanhando olhar rapidamente, vai encontrar que ela não tem destinatário. Esse nome Carta aos Efésios, ele é postiço. É uma carta endereçada a um contingente maior. Sim. Está aqui, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E, pum, entra no tema da carta. E aí você olha, você deve estar com a Bíblia de Jerusalém? Tô. Você olha a nota de rodapé e você vai ver lá, a palavra em Éfeso foi acrescentada depois. Exatamente. Que sequer está no texto, né? O pessoal da Bíblia de Jerusalém tomou o cuidado de não incluir. Exatamente. Botou com uma nota de rodapé, depois colocaram, né, aos que estão em Éfeso, mas não está no texto original, então nem está aqui na transcrição. Legal. Exatamente. Pedro, vamos para a aula, é isso? Tudo isso para dizer que as cartas, isso é um elemento interessante. Porque você está introduzindo o tema, né? Exato. Que nos coloca, então, no chão, pisado por Paulo, trilhado por Paulo, dentro do qual, ou na dinâmica em que ele, atuando, ele acabou tendo que escrever. Há um trabalho que eu citei como referência para o nosso encontro passado, Mauro, que eu acho muito interessante. É um livro de um italiano chamado Mauro Pesci, seu xará. Meu xará.
E ele tem o livro dele se chama As Duas Fases da Pregação de Paulo. Vale a pena a leitura desse livro. E por quê? Porque ele diz o seguinte: nós temos acesso ao pensamento de Paulo porque ele escreveu as cartas. Mas a gente não pode esquecer que as cartas são um elemento secundário na atividade de Paulo como um todo. Ele não passou a vida dele escrevendo cartas. Ele passou uma década decisiva da vida dele, do ano 50 até perto de 60, essa década aí decisiva, absolutamente decisiva, viajando, trabalhando. Alguém chamou a atenção na semana passada, que os Atos dos Apóstolos dizem que ele era fabricante de tendas. Um elemento importante, que ajuda também a entender que Paulo, alguém que atua fundamentalmente em cidades, né? Ele entra na vida urbana desses centros, não é pela porta triunfal, é pelas possibilidades que lhe oferece o trabalho manual, o trabalho de artesão, né? Alguém que confecciona tendas. Esse é um elemento importante. Ele não chega com exércitos e milícias, e com os aplausos dos poderes constituídos. Muito pelo contrário. Ele entra como um trabalhador que tem que sobreviver. Aliás, ele faz questão de sobreviver do seu próprio trabalho. Então, Paulo, ele é principalmente alguém que atua na formação, na criação e na animação destas comunidades, destas ecclesiae. Eclesia, em grego, significa assembleia. A gente chama de comunidade, um termo mais nosso, né? Então, ele quer criar estas comunidades de Deus, ele quer estabelecer essas comunidades de Deus, essas igrejas de Deus, assim ele fala. Só que ele estabelece uma comunidade numa cidade e logo ele vai para outro lugar. E no que ele chega em outro lugar, ele eventualmente manda alguém para saber, vamos ver lá, vai lá ver como é que anda o grupo, para saber como é que eles estão precisando de alguma coisa, estão se sentindo animados, no seu caminho, estão com alguma dúvida, etc. Então, a pessoa vai, toma as notícias, volta, comunica a Paulo, e Paulo diz, não, eu tenho que escrever para eles, o pessoal lá, estão precisando, não sei. Aí ele escreve. Então, a primeira fase da pregação, na lógica do Mauro Pesce, é essa, é o estabelecimento da comunidade e a proclamação oral da notícia, do evangelho. A segunda fase é a fase da escrita. Mas a escrita, ela não dá conta do que terá sido o conjunto, do que terão sido os pormenores, os detalhes de como Paulo entendia a sua ação fundamental, que era de fundar e animar estas comunidades de Deus. Acho isso um ponto importante, né? Então, Paulo não é fundamentalmente um pensador, um intelectual que quer deixar por escrito as suas reflexões. Não, a escrita é um elemento complementar, é um elemento... E, aliás, ainda bem que ele escreveu, porque se não fosse isso, a gente não saberia nada, ou praticamente nada a respeito dele. Mas é importante dar o devido lugar a este escrito. Nesse sentido, você ia dizer alguma coisa, Mauro? Sim, duas coisas. Primeiro, Paulo era muito mais um agitador e organizador, né? Então, acho que essa era uma boa imagem para Paulo. Paulo era um agitador e era um organizador. Ele fazia essas duas funções, do que propriamente, ou pelo menos assim ele se colocava, né? Como alguém que ia disseminar a mensagem e organizar, dar organicidade
para que aquela mensagem se estabelecesse. E o segmento daquela mensagem se estabelecesse. Ele se via menos como intelectual. E segundo, algo que o Pedro traz para nós, enquanto o Pedro vai falando, eu vou colocar na tela aqui algo que me parece que tem tudo a ver com o que você está falando agora, Pedro, que é o mapa. Ah, que ótimo. Eu fiquei sem jeito de ler. Mas a gente era fala... possível colocá-lo. A gente fala por... Eu vou colocar aqui o mapa das viagens do Paulo, porque é isso, né? A viagem vai indo e as cartas vão atrás, né? Acho que é essa imagem que me veio quando você foi falando, né? Então, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, que ao que tudo indica, foi a primeira carta que ele escreveu, dessas que a gente tem hoje, ela foi escrita, muito provavelmente, em Corinto. E aí, quando você puder disponibilizar o mapa, o pessoal vai poder ver. Porque, de acordo com Atos, se conta que Paulo... Quer dizer, em Atos se conta que Paulo esteve em Tessalônica ali por volta do ano 50, né, no nosso calendário. Isso aí não é Atos que diz o calendário. E depois ele vai para Filipos, primeiro Filipos, depois Tessalônica, depois ele acaba chegando a Atenas, e depois de Atenas ele vai para Corinto. E, ao que parece, é de Corinto que ele manda a carta para Tessalônica. Então, ele faz o caminho que ele tem que fazer, os lugares para onde ele acha que tem que chegar, etc. Mas aí as notícias vão chegando, os problemas vão aparecendo, e aí ele manda a carta. Está aí, Pedro, está na tela. Exatamente. Então, se você puder apontar aí para o pessoal... Aponto, fala. Tem lá, Tessalônica, para ficar no caso de Tessalônica, eu quero... Aqui, Tessalônica, aqui, ó. Exatamente. Lá na Grécia. Na Macedônia. Na Macedônia, acima da Grécia, né? Exatamente. Aqui, ó, gente. Tessalônica. Aí, depois ele vai para Bereia, depois ele vai para Atenas, e depois ele vai para Corinto. Corinto, aqui. Isso, exatamente. No meio da viagem, no meio desse caminho, ele mandou de volta a Tessalônica o Timóteo, que era um companheiro de viagem dele. Então, ó, ele desce aqui, e aí o Timóteo sobe aqui. Enquanto ele está aqui em Corinto, o Timóteo sobe lá. Uhum. E aí ele toma as informações lá, fica sabendo como é que o pessoal está, etc., volta a Paulo e diz, olha, a turma lá está animada, não sei o quê, aconteceu isso, mas eles estão com essa preocupação, aquela preocupação a qual a gente se referiu na última vez, a questão dos mortos, né? E o fim dos tempos. Quem estava lá conosco vai se lembrar. E aí Paulo escreve uma carta, né, que é justamente essa. Eu não vou retomar o tema, né, do capítulo 4 de Tessalonicenses, sobre o fim dos tempos e a ressurreição, porque a gente já falou disso. Mas eu queria pegar aqui, Mauro, do primeiro capítulo, os versículos 4 em diante, porque eles nos dão informações muito interessantes para entender o Paulo no seu tudo. Veja. Então, Paulo escreve a partir das informações que Timóteo lhe traz. Posso fechar o mapa? Pode, ou se quiser deixar para o pessoal ver. Tá bom, deixa então, tá ótimo. Tá outros lugares? Tá bom. Ok? Então, vejamos. Sabemos, irmãos, amados por Deus, que vocês foram escolhidos. Porque o nosso evangelho não chegou apenas com palavras, mas também com o poder, com o Espírito Santo e toda a convicção. Então, está fazendo uma retrospectiva, né, de como foram os dias da estada de Paulo, agitando, como você disse, agitando o grupo, né? Formando o grupo. Vocês sabem como nos comportamos entre vocês, para o bem de vocês mesmos. É que vocês se tornaram imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Ou seja, a coisa não foi fácil, houve tensões, houve problemas, eventualmente alguma perseguição. Atos fala de perseguição que sofreram pessoas que acolheram Paulo. Não foi nem perseguição contra Paulo, mas contra pessoas que acolheram, deram apoio à atividade de Paulo.
Agora, veja só, Mauro. Paulo está feliz da vida, por quê? Porque ele diz assim, vocês se tornaram um modelo para todos os fiéis da Macedônia. Macedônia está lá no mapa. Está lá no mapa. E da Acaia. Acaia é a região abaixo da Macedônia. Só olha aí, está escrito aí na vertical, exatamente, a região da Acaia. Vocês se tornaram modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. De fato, partindo de vocês, vejam só que coisa interessante, Mauro. Partindo de vocês, a palavra do Senhor ecoou não somente pela Macedônia e Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus espalhou-se em toda parte. Ou seja, a turma de Tessalônica se tornou multiplicadora da ação de Paulo, da palavra de Paulo, que tinha sido realizada em Tessalônica. Quer dizer, Paulo criou ali desencadeou um processo a partir do qual, do grupo de Tessalônica, a coisa se irradiou para as regiões circunvizinhas. E Paulo está feliz da vida com isso, né? De modo que sobre isso nem é preciso falar, porque eles mesmos quem? Gente da Macedônia e gente da Acaia, eles mesmos contam como vocês nos acolheram e como vocês se converteram dos ídolos a Deus. E agora chego no ponto mais importante. Como vocês se converteram dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e para esperar dos céus o seu Filho, que ele ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Estes 2 versículos, Mauro, 9 e 10, eles são fundamentais por quê? Porque eles, de alguma maneira, resumem o que terá sido a proclamação oral de Paulo na cidade de Tessalônica. Na primeira fase, a fase da criação da comunidade e da proclamação do evangelho. Nesse sentido, o Pesce explora muito isso no trabalho dele. Esses 2 versículos, sendo parte da carta mais antiga que Paulo escreveu, eles nos jogam para trás em termos cronológicos, nos colocando em contato com o momento em que Paulo atua sem ainda ter escrito. Né? E qual é o teor deste evangelho, Mauro? Então, vejamos, o texto diz, vocês se converteram dos ídolos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeira coisa. São 2 itens fundamentais. Esse é o primeiro. Segundo, esperar dos céus o seu Filho, o Filho de Deus, ou seja, Jesus. Aquele que Deus ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livra da ira futura. Então, 2 momentos. O primeiro momento, Mauro, converter-se dos ídolos a Deus para o serviço ao Deus vivo e verdadeiro. Esse teor não é especificamente paulino. Esse teor era expressão fundamental de uma atividade missionária que mestres judeus faziam em relação a pessoas que se interessavam pela religião judaica. É isso que eu ia falar, não é uma mensagem propriamente paulina e sequer cristã, né? Não, exatamente. Ela está circunscrita ao universo do monoteísmo judaico, né? Exatamente. Mas isso é um elemento fundamental para mostrar Paulo judeu. O Paulo judeu de que a gente falava semana passada. Paulo atua aqui como um mestre judeu que existia em vários lugares do mundo mediterrâneo, do mundo marcado pela dominação romana, que pessoas, então, que atuavam apresentando a mensagem
da religião de Israel para quem se interessasse por ela. Havia aqueles setores, aqueles segmentos que na época eram chamados os tementes a Deus. O que eram os tementes a Deus? Eram pessoas que não tinham origem judaica do ponto de vista sanguíneo, do ponto de vista étnico, do ponto de vista familiar, da ascendência, mas que se interessavam pelo judaísmo, simpatizavam com, né, o judaísmo. Essas pessoas, elas eram acolhidas na sinagoga, no espaço, né, da vivência, da experiência religiosa judaica, mas eram, digamos assim, cidadãos de segunda classe, cidadãs de segunda classe. O que Paulo faz, e esse é um ponto fundamental, é que Paulo incorpora essas pessoas plenamente à Igreja de Deus. Paulo não tem essa história de cidadania de primeira ou segunda classe. É uma passagem que depois ele vai mencionar na carta aos Gálatas, que é muito conhecida, né? Em Cristo Jesus já não há mais judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Ou seja, Paulo garante a cidadania eclesial, vamos chamar assim, a essas pessoas que não eram participantes de Israel pela via hereditária. Isso é um elemento fundamental, não porque Paulo esteja rompendo com o judaísmo. Na cabeça dele, ele está repensando as fronteiras de Israel. As fronteiras de Israel, elas têm o tamanho do mundo. As fronteiras do povo de Deus têm o tamanho do mundo. Ah, mas esse pessoal não pratica os ritos, né, próprios da religião judaica, as marcas que indicam que alguém pertence à religião judaica. Isso vai ser um tema de muitas das cartas. Ele vai dizer na carta aos Romanos, o que importa é a circuncisão do coração. Não é a circuncisão física. Microfone. Portanto, ele não rompe com o judaísmo. Ele rompe com a ideia do exclusivismo do judaísmo, né? O que ele faz é... o judaísmo está aí para ser partilhado com todos, né? Há um livro muito importante escrito por um rabino estadunidense chamado Daniel Boyarin. E o livro se chama Paulo, um judeu radical. Pena que esse livro não existe em português. Mas ele justamente mostra isso. Todo o movimento que Paulo faz não é no sentido de romper com a sua trajetória anterior. É para ampliá-la, é para encorpá-la, é para densificá-la. E aí, voltando aqui ao texto de Tessalonicenses, o segundo elemento da proclamação, ele não nega o primeiro, mas ele se agrega ao primeiro. E este segundo elemento diz o quê, Mauro? Vocês se converteram aos dos ídolos a Deus e vocês esperam que venha dos céus o seu filho, o Filho de Deus. Uhum. Aquele que Deus ressuscitou dos mortos. E quem é ele? Jesus. Isso é novo. Isso é novo. Ou seja, Paulo, ele é um judeu que descobre um lugar para Jesus, digamos assim, na constelação, na visão que ele tem do mundo divino. Ele descobre Jesus como filho do Deus de Israel. Diferentemente de outros mestres judeus que não o reconheciam. Mas veja, nós estamos aqui diante de visões diferentes no interior da religião de Israel. Não sei se estou deixando clara a ideia. Paulo não está virando cristão deixando de ser judeu. Ele é cristão sendo judeu. Ele é cristão em que sentido? No sentido de que ele entende que Jesus tem um lugar na ordem divina. Ele é o Filho de Deus.
Deus o ressuscitou dos mortos. E não só Jesus tem um lugar nessa articulação cósmica que tem Deus no seu ponto mais alto, como Criador e como aquele que ressuscitou seu filho dos mortos. Jesus é aquele que nos livra da ira futura. De que ira se está falando aqui? Se está falando, de novo, do fim dos tempos. E de um fim dos tempos que, segundo Paulo, está prestes a acontecer. Este julgamento é um julgamento que Paulo expressa aqui com o termo de ira. Fúria. Há uma fúria divina. E Jesus é o libertador perante essa ira futura. Essa ira que está próxima de se manifestar. As igrejas de Deus que Paulo estabelece são comunidades que aderem a Jesus nesta perspectiva escatológica. E a gente, inclusive, conversava em função da organização desse encontro aqui. E eu dizia, essas comunidades aguardam uma revolução. Isso. Agora, a revolução, nesta lógica que a gente nos estudos chama de lógica apocalíptica, ela tem como protagonista fundamental Deus. Essas comunidades, elas esperam a intervenção divina, a revolução divina, mas elas preparam esta revolução. Só para esclarecer, turma, a gente teve uma discussão antes da aula, um diálogo, né, Pedro e eu, sobre qual era o título dessa aula, né? Se era Paulo, formador de comunidades revolucionárias, ou, como acabou prevalecendo, por orientação do Paulo, do Pedro, Pedro Paulo, formação de comunidades formador de comunidades que preparam a revolução. Exatamente. Há uma diferença, pode parecer sutil, mas fundamental aí, né? Exato. Porque nós estamos aqui num contexto em que quem sabe espera acontecer a hora, porque a hora é de Deus. Mas isso não significa esperar passivamente. As comunidades, elas antecedem, elas antecipam, elas realizam já aquilo que se aguarda como efeito da revolução. Isso é um elemento importante da lógica apocalíptica, que preside vários textos da Bíblia, seja a Torá judaica, a Tanakh judaica, seja o Novo Testamento cristão, seja inclusive textos do Corão. Há um eixo apocalíptico, então, que apresenta Deus como o sujeito da revolução. Vamos usar a palavra revolução, vá? Daquilo que... E por que Paulo chama de ira? Por quê? Porque a revolução, a intervenção divina, é para combater o mal. E é para impedir que os malfeitores prossigam nos seus malfeitos. Né? Inclusive, há textos que falam de punição, de castigo, né? A quem pratica o mal, a quem pratica a injustiça, etc, etc. Por isso, a expressão ira. As comunidades, elas precisam antecipar na postura de cada qual de seus membros aquilo que é o sonho, né, que essas pessoas esperam ver realizado em breve. Tanto quando o Paulo fala da necessidade de que essas pessoas se tornem, aliás, que elas se tornaram modelos no modo de agir, né? Os valores que elas encarnam, etc. Isso tudo é antecipação do mundo, né, que advirá da intervenção revolucionária de Deus. Boa parte dos textos bíblicos, turma, eles estão do que a gente chama de Velho Testamento,
eles estão vazados a partir de uma expectativa. Que expectativa é essa? De que virá o novo Moisés, de que virá o novo Davi, ou mais ainda, que virá o ungido, né? Alguém que é para além até de Moisés e de Davi, o ungido, que é Messias. Então, esta ideia paulina, ela está nos marcos do judaísmo também. A diferença, o rompimento, vamos dizer assim, com o judaísmo se dá no fato de que, para ele, o ungido veio na pessoa de Jesus Cristo. Enquanto para assim, o grosso do judaísmo, porque aí o cristianismo vai ser uma dissidência menor do judaísmo, não veio. E eles estão esperando até hoje. Né? E complementando, não só o Messias já veio, mas no dia do juízo ele virá. Virá de novo, né? E virá, exatamente. Então, este lugar diferenciado que Paulo atribui a Jesus. Seja como alguém que já veio, já foi ressuscitado, antecipando o destino de todas as pessoas que vierem a morrer. Vamos lembrar que a geração dele não ia morrer, né? Uhum. Ele esperava não morrer, pelo menos no tempo que ele escreve 1 Tessalonicenses. Então, Jesus já veio e ele virá. Então, Paulo insere Jesus dentro desta lógica apocalíptica, cuja matriz é judaica. Né? Vou fazer uma ousadia aqui, turma. Vou ligar essa nossa aula com outro curso. De certa maneira, mutatis mutandis, a experiência do Belo Monte de Canudos está assentada nessa tradição. O que é a experiência de Canudos, se não construir uma comunidade na qual você estabeleça relações que são as relações que, de certa maneira, antecipam essa volta, né? Que é o que Paulo vai propor. O que Paulo vai propor é o seguinte, gente, vamos estabelecer comunidades para que nelas aconteçam relações que sejam relações antecipatórias das relações que se tornarão prevalentes na volta. Canudos foi isso. Não foi, Pedro? Embora, se você me permite, a referência não é tanto em vistas ao que vem, mas em vistas ao que foi. Uhum. Dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, e de toda a tradição marginal do cristianismo. No caso de Canudos, né? Exatamente. Uhum. É muito mais uma referência ao passado dos primeiros seguidores e seguidoras de Jesus, e uma tradição marginal que corre a história cristã e que tem na figura de Francisco de Assis outra baliza, né, fundamental. Né? Não é tanto em vistas ao futuro imediato que estaria para se manifestar. Muita gente entende um monte nessa perspectiva que me parece equivocada. Né? Sim. Mas em vistas ao que são os mandamentos, o que é Moisés, o que é a terra... Como é que é? A terra onde corre um rio de leite, os barrancos são de milho, e assim por diante. Uhum. Bem, diante dessa perspectiva apocalíptica, é necessário urgência. Se a gente lê com atenção 1 Tessalonicenses, Mauro, a gente tem claramente esse senso de urgência por parte de Paulo. É necessário levar essa comunicação a todo mundo. E por isso ele fica feliz, porque o pessoal de Tessalônica está fazendo o trabalho de multiplicação dessa notícia, porque ele não dá conta sozinho. Né? E diante disso, diante do desafio de compor comunidades que deem conta de antecipar no seu modo de ser, no seu modo de compor as relações, de tecer o cotidiano, né? Antecipem o que será, todo o resto se relativiza. Então, vários conflitos que Paulo vai enfrentar na sua trajetória e que estarão reproduzidos, que estarão refletidos nas cartas que ele escreve, tem a ver com isso. Por exemplo, na carta aos Gálatas, que é uma carta brilhante,
que Paulo escreve absolutamente enfurecido. Cá entre nós, Mauro, se Paulo soubesse que essa carta ia ser canonizada, ele nunca teria escrito nos termos em que ele escreveu. Não conta para ninguém, não. Ele, por exemplo, não cumprimenta as igrejas da Galácia, ao contrário do que ele faz em todas as cartas. Ele quase manda a turma lá, com a qual ele está brigando, passear em outro lugar, para não dizer outro tipo de expressão. Vamos ficar assim. Uhum. Lá no final do capítulo, ele manda as favas. A turma que pensa diferente dele. Paulo vai insistir, não, o fundamental não está na observância de regras, de preceitos. Em Cristo Jesus não há homem, mulher ou mulher. As discriminações, judeu, grego, homem, mulher, escravo, livre, tudo isso deixou de ter relevância em Cristo Jesus. Neste Cristo Jesus. Paulo, em Gálatas, ele vai desenvolver muito mais a reflexão sobre por que em Jesus essas diferenças, essas barreiras, essas discriminações, essas supremacias, né, para usar a palavra da ordem, né, dos supremacistas, né? Essas supremacias, elas perdem toda e qualquer fundamentação. Sim. E a base disso é o fato de que Jesus foi crucificado. A cruz de Jesus, que era tomada como maldição, de acordo com a interpretação que vinha de uma lei judaica, pois Paulo vai dizer, Cristo se torna maldição para arrebentar com esses discursos supremacistas ou com essas pretensões de supremacia. Eu estou indo rápido porque eu quero gastar tempo com a carta Filemon. Na primeira carta aos Coríntios... Não, pera, só uma coisa. Não, um minuto. Diga. O Pedro dá aula, eu cuido da fofoca, porque eu sou jornalista e ele é historiador e teólogo. Então, diga aí, o Pedro falou de que Paulo estava furioso na carta aos Gálatas. Gente, olha isso aqui. É que eu sei lá como é que eram os palavrões da época, mas o começo da carta, a carta começa assim: admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo e passeis a outro evangelho. Já começa dando, como a gente diz hoje, um super esporro em todo mundo. Esse é o começo da carta. E aí, como é que ele termina a carta? Ele termina a carta assim: doravante, ninguém mais me moleste. Se fosse aqui no Brasil, a expressão não seria bem me moleste. Não me enche o saco. Pois é. Então, eu ia passando já para a primeira carta aos Coríntios. Isso, exato. Uhum. Meu ver, é a carta mais densa, mais complexa. Se existe uma carta que representa o espírito de Paulo, agitado, né, e disposto à discussão e a defender seus pontos de vista, é a primeira carta aos Coríntios. E, dentro desta carta, o primeiro capítulo é um texto antológico, em que ele discute as pretensões de determinados setores, segmentos da igreja de Corinto, de se apresentarem como superiores a outros. Né? Nós já falamos disso aqui, quando tratamos de Lucas, né? Paulo falando, entre vocês não existem muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos bem-nascidos. Pois vocês não se animem, não, porque Deus escolheu o que é louco para confundir o que é sábio, o fraco para confundir o forte, aquilo que não é nada para reduzir a nada aquilo que pensa que é alguma coisa. Paulo retoma o tema da cruz, a cruz que é escândalo para uns, é expressão de loucura para outros, e tem gente que quer esconder a cruz, ou seja, quer
dá uma dourada na pílula, né? Assim que se fala, né? E Paulo radicaliza na necessidade de que não se perca de vista o essencial. Então, ele discute especialmente com os seguidores de um outro líder da época, que era um tal de Apolo, que focava, Mauro, muito mais no Jesus glorificado, no Jesus ressuscitado, e tendia a colocar de lado, pelo menos é essa a imagem que Paulo passa dele, a realidade brutal da crucificação. Então, Paulo acentua, é a cruz de Jesus. O teor fundamental da proclamação que eu faço é da cruz de Jesus, que é a expressão do poder de Deus, que é justamente o poder de Deus que faz a reviravolta. Né? Quer dizer, alguém que é morto pelos poderes do mundo, é ressuscitado por Deus, e a expressão do poder do mundo que elimina pela cruz alguém que não cabe dentro dessa lógica, agora se torna o símbolo do poder de Deus, né, que está prestes a fazer a revolução. Bem, a gente já comentou também que nesta carta Paulo discute, né, a questão da partilha dos bens. Esse é um elemento que não pode ser ignorado, diz Paulo. Se vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, todo mundo tem que esperar que todos cheguem e que aquilo que é servido à mesa seja partido em favor de todos, de todas as pessoas. Ora, isso antecipa a revolução. Por quê? Porque no mundo de Paulo, a lógica que impera é a lógica da exclusão. É a lógica do senhor escravo. E havia gente que queria reproduzir na igreja a lógica do mundo, vamos dizer assim. A lógica da sociedade marcada pela assimetria, né, pela violência. E aí Paulo vai dizer, não, o que precisa é que no modo de ser da comunidade, de constituir-se da comunidade, se faça a antecipação do que será, e não a reprodução daquilo que já vem sendo. Então, são vários temas que Paulo enfrenta nesta carta, contrapondo a lógica da sociedade romana, greco-romana, marcada por essas diferenciações entre sábios, fortes e bem-nascidos, de um lado, e os loucos, fracos e não nascidos, o que nada são, de outro. Ele contrapõe essa lógica à lógica, né, daquilo que se espera como intervenção, como sentido da intervenção divina. E a comunidade precisa antecipar isso. Passo a uma outra carta, Mauro, que é a carta aos Filipenses, para dar um tempinho a mais para a carta a Filemon. E eu tenho que reivindicar mais tempo hoje, viu, Mauro? Porque a gente começou mais tarde. Você tenha piedade de mim. O tempo é seu, o tempo é seu. Eu vou à carta aos Filipenses e queria comentar, não sendo justo com a carta, porque eu vou tomar Filipenses aqui como preâmbulo para Filemon, mas dentro da lógica aqui e do que o tempo nos permite. Esta carta, que provavelmente são 3, foram reunidas numa só, ela é conhecida principalmente por conta de um hino, de um poema, que possivelmente já existia, já tinha sido composto antes de Paulo, e Paulo se apropria, mas faz seu, cita este hino e provavelmente faz algum arranjo, algum ajuste. Ele faz o Ctrl+C, Ctrl+V, mas faz alguma adaptação no texto. É um hino que tem uma introdução que é Paulo que faz.
Este hino está no capítulo 2, a partir do versículo 6. Uhum. Mas a introdução consiste numa exortação que Paulo faz, apelando aos sentimentos, às motivações que devem presidir a ação dos membros da igreja, dos membros da comunidade. Então, e aí a lógica o contraponto ao qual eu fiz referência agora, né? O contraponto entre a lógica da sociedade marcada pela dominação e a lógica referida a Jesus. O contraponto é explícito, porque ele diz assim: vocês não façam nada por competição ou pelo desejo do elogio, né? Mas com humildade, cada qual considerando os outros superiores a si mesmo. Que ninguém busque o seu próprio interesse, mas o interesse dos outros. Tenham em vocês os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Então, uma coisa são os sentimentos que presidem as relações numa sociedade assimétrica, outra coisa são os sentimentos que, sendo os de Cristo Jesus, devem ser os sentimentos a presidirem a ação, o viver das pessoas que compõem a comunidade. Aí ele diz assim: ele, Jesus, né, estava na forma de Deus. A palavra forma aqui é muito importante. A gente não sabe até onde Paulo conhecia a filosofia clássica, né, a filosofia grega, a gente não sabe muito disso, não. Provavelmente Paulo não conhecia tanto como muita gente sugere. Mas a palavra forma tem uma importância grande na filosofia, por exemplo, de Aristóteles, na medida em que, segundo Aristóteles, a forma definia a coisa. Na teoria dele lá, que eu não vou detalhar aqui, não quero perder o meu tempo com esses detalhes. Mas a forma define a coisa. Então, ele estava na forma de Deus. Mas renunciou ao direito de ser tratado como Deus. Pelo contrário, esvaziou-se. E aí, um termo fundamental, né, que você conhece muito bem, é o substantivo referido a este verbo, que é o substantivo kenosis, né? O esvaziamento. Veja, Mauro, esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou-se de quê? O texto acabou de dizer que ele tinha a forma de Deus. Ele esvaziou-se do ser Deus para assumir outra forma. Olha a palavra forma de novo. É a forma de escravo. Veja que aqui, é preciso que fique claro, é só ler o texto. Não se está falando de Jesus, Deus e homem. Como se costuma falar na trajetória cristã, né, da união hipostática, né, entre o divino e o humano, né, a definição lá do Concílio de Calcedônia, em que o divino e o humano coexistem harmoniosa e perfeitamente em Jesus. Aqui se está falando do esvaziamento de uma forma para a assimilação, para a incorporação de outra forma. E a outra surpresa, Mauro, não é a forma humana. É a forma de escravo. Isso também é muito importante para a gente entender o pensamento de Paulo, que se move com as categorias do seu tempo. E o seu tempo é um tempo de muita escravidão. Só que, Mauro, o que é uma pessoa escrava? No mundo romano, ele não é humano. Cícero, por exemplo, o orador Cícero, político romano que viveu aí um século e meio ou mais que Paulo, ele chamava a pessoa escravizada, Mauro, aliás, nem pessoa era, né? Mas, enfim,
a pessoa escravizada, ele a nomeava uma coisa que fala. Então, traduzindo a palavra paulina aqui, Jesus se esvaziou de si mesmo, da forma de Deus, para assumir a forma de uma coisa que fala. Talvez alguém anote aqui no nosso bate-papo, talvez você, Mauro, esteja pensando que Paulo faz uma referência aqui ao servo de Javé, lá do capítulo 53 de Isaías. É bem provável que o hino que Paulo acolhe aqui ecoe as referências ao servo de Javé, lá da segunda parte do livro de Isaías. Mas é preciso pensar o impacto destas palavras no mundo de Paulo, que é um mundo feito de escravos e escravas que, por serem desta condição, são desumanizadas. Não são tidas como humanas. E Paulo utiliza metaforicamente esta expressão que não condizia com o status que historicamente Jesus teve. Historicamente, Jesus não foi um escravo, no sentido estrito da palavra. O que dá ainda maior força, a meu ver, à proclamação deste hino, que Paulo assume. Então, Jesus assume a forma de um escravo. E agora, para arredondar o raciocínio, tomando a semelhança de um ser humano. Veja, isso é fundamental, Mauro. Fundamental no meu entendimento. Porque não é que Jesus se tornou humano e com isso ficou parecido com um escravo. Não, não. Ele tomou a forma de escravo e com isso se fez semelhante aos humanos. Porque escravo é parecido com o humano, mas não é humano. Uhum. Ou seja, Paulo fala, repercutindo esse hino, ou colocando este hino no seu escrito, de um mergulho de Jesus, não é? Nesse movimento de esvaziamento da sua forma divina, para o submundo dos sub-humanos. Ou, se você quiser, o submundo dos não-humanos e humanas. E é a partir daí que ele se torna semelhante aos humanos. E é nesta condição que ele se faz obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz de novo, né? No eixo que determina agora, ou no vértice, que determina agora a mudança da sequência do hino. Se o hino falava de um processo de esvaziamento, a partir de agora, do versículo 9, você terá um processo de engrandecimento, de glorificação, né, deste que se esvaziou. Então, a mim, me parece, eu não sei se eu consegui expressar o meu pensamento aqui. A proclamação que se faz aqui é de uma radicalidade, é de uma contundência, que, em geral, passa despercebida, porque se fala aqui do Cristo, do Jesus, do Cristo Jesus, que, esvaziado da forma divina, assume a forma escrava, a forma de uma não coisa. E é a partir desta condição é que ele realiza a solidariedade radical com a totalidade humana, que inclui, obviamente, ou que parte deste segmento, deste submundo não humano, desumanizado, no sentido mais denso que esta expressão tem. É muito radical. É muito radical. O que ele está dizendo, porque ele tem uma outra palavra-chave aqui, né, Pedro, que é este abaixou-se. Porque ele vai dizendo, abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre a cruz. Então, ele vai abaixando cada vez mais, né? É. Abaixa, torna-se obediente, morte, não apenas morte,
morte na cruz. E aí ele vai dizer, por isso Deus soberanamente o elevou. Portanto, aí você tem um movimento de elevação. Né? Só quando você chega na dimensão mais radical da desumanização, no sentido A da sarjeta escravidão, completa. é que você área completo. será elevado. Portanto, Exatamente. é nos últimos que está a presença de Deus. E é por isso, Mauro, ecoando alguma coisa que a gente já conversou em encontros passados, é por isso que o Crossan dizia que o problema não era Jesus ter sido ressuscitado, perdão, mas que Jesus tenha sido ressuscitado. Esse plano aqui. Que um crucificado tenha sido ressuscitado. Esse é o... Que uma pessoa... Pessoa é o termo que a gente usa, um indivíduo, né, que assumiu a forma de escravo e teve o destino que escravos como Espartacus e seus companheiros tiveram. Este fulano execrado de todas as maneiras, né, e que recebe a maior expressão de rejeição, de execração, que este fulano justamente tenha sido elevado. Sim. Você anotou bem. Por isso, Deus o exaltou. Não foi por outra razão, não. Por isso, por conta deste percurso, Deus o exaltou. Agora, dá para imaginar, por conta disso, o tamanho da crise que quer dizer cristianismo num país de formação cultural pautada pela escravatura, pela escravidão, como o Brasil. Nesse país no qual talvez o símbolo de uma pessoa que talvez mais se aproxime dessa imagem de Jesus seja um negro, Zumbi dos Palmares, que foi, na verdade, jogado montanha abaixo pelos seus perseguidores brancos. Então, dá para imaginar, num país em que a escravidão é a regra das elites, pensar que alguém próximo desta imagem é um preto, e um preto tornado abjeto, não dá, né? Não dá para ser Zumbi. Pois é. Agora, ao mesmo tempo que a gente constata assim nessa crueza radical, né, o teor de um texto como esse, é preciso, né, olhar o outro lado, né? Como a imagem de Paulo, ela e a sua proclamação, né, a qual a gente tem acesso por meio de textos como esse, como esta proclamação ficou dulcificada, adoçada, relativizada, simplificada, a começar de textos que foram escritos em nome dele. Né? Então, os textos que vão apregoar a submissão da gente escrava, etc., aos seus senhores. Mas, enfim... Posso fazer uma proposta? Diga. Gente, aqui é tudo ao vivo, tá? A gente conversa e... Vamos combinar aqui, turma. Opinem aí também. Não, porque eu estou achando o seguinte, que nós temos esse tema daquilo que não foi escrito por Paulo e foi atribuído a ele e que teve como um serviço de distorção, e nós temos o tema dessa aula, que era a carta a Filemão, que a gente nem começou. Mas eu queria terminar com a carta a Filemão. Não, então, você quer terminar hoje ou você quer abrir mais uma aula de Paulo segunda que vem? Quanto tempo? Pois é. Eu estou contando aqui que a gente começou 5h10, por aí. Isso. Tem mais uns 10 minutos, pode ser? Tá bom, fechou. Demorou, vamos embora. Não, porque eu pensei que você fosse propor outra coisa, que seria passar por essas cartas que Paulo não escreveu e que foram atribuídas a ele, e aí a gente pode verificar melhor, né, como é que as alterações foram acontecendo. Não, o que eu ia propor era abrir a próxima aula com o Filemão e aí olhar essas cartas que não foram atribuídas a ele, só para encerrar hoje, mas até o critério. Podemos até fazer isso, se a turma topar, vamos. Mas eu não queria perder o gancho Filipenses Filemão. Fechou, então vamos embora. E a gente fica com mais fazer, uma aula então... para ver como é que Paulo... como é que engaiolaram Paulo. Pois é. Tá bom. Porque há um gancho. Vamos embora.
Este Cristo Jesus, que assume a forma de um escravo, que é morto na cruz, um escravo morto na cruz, como tinha sido Espartacus. E eu quero insistir nesse ponto, porque o Papa Bento XVI tinha horror a essa comparação. Ele expressava várias vezes o seu absoluto descontentamento. Né? Mas, enfim, nos dois casos, desculpa aí, trata-se de escravos que morreram crucificados. Né? Fazer o quê? Mas do Cristo escravizado a um outro escravizado, que é o Onésimo. E aí a gente tem que ir para a carta a Filemão. Então, Mauro, se a turma está de acordo aí, a gente faz a continuação na próxima vez, mas eu não queria deixar de aproveitar e estabelecer o gancho. Porque essa carta, ela é um primor de escrita. Ela é é uma joia. E muitas vezes a gente não valoriza muito porque ela trata de um assunto banal. E qual é o assunto banal, Mauro? É um escravo fugitivo. Olha o assunto do qual Paulo trata. Por isso que tem que fazer o gancho, viu? Tem que fazer o gancho. Né? E é um texto de uma página só. Vamos ler de Paulo coisas mais importantes, né? Falar em línguas, sei mais o que. Fazendo um pouquinho de ironia aqui. Pois é, mas esta carta de Paulo a Filemão, ela é absolutamente crucial. E, inclusive, ela me remete de novo àquela pergunta que foi feita sobre a sobrevivência das cartas que Paulo escreveu. Essa foi uma carta que não rasgaram, não jogaram no fogo. Porque se tivesse feito isso, a carta não teria chegado. Certo? Ela trata de quê? Ela trata de um escravo que fugiu. Uhum. E o escravo pertencia a quem? Pertencia a Filemão. E quem era o Filemão? Além de proprietário de escravo, ele era o líder da igreja. Opa, olha o problema. Olha o problema. Uhum. Um proprietário de escravos que é líder da igreja. E para ele não havia problema. Sabe assim como foi o nosso tempo da colonização? Sabe assim como foi o tempo da colonização lá nos Estados Unidos? Fazendo referência, né, ao que está acontecendo lá no país, né, em função daquele bárbaro assassinato, né, perpetrado pela polícia por um policial branco e com a complacência do governo imperialista do Trump. Não há problema você ser um senhor de escravos e ser líder da igreja. Não há incompatibilidade. Para a gente ler essa carta, para a gente entender o espírito dessa carta, a gente precisa imaginar a cena. A cena, claro que há reconstruções várias a respeito do que poderia estar acontecendo. A meu ver, o que aconteceu foi o seguinte. Paulo esteve na casa de Filemão, numa dessas andanças dele, e Filemão gostou da proclamação de Paulo. Qual era a proclamação de Paulo? Aquela lá de 1 Tessalonicenses. Converter-se ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e aguardar a vinda de Jesus, e o desafio de que a comunidade, né, antecipa os valores, na sua prática, os valores que advirão com a revolução divina. Essa segunda parte o Filemão fez que não ouviu. Mas, em algum momento, Paulo deve ter feito uma proclamação. Estou imaginando a cena aqui com você, Mauro, e com a turma que nos acompanha. Paulo deve ter feito uma proclamação lá na casa de Filemão. E por que eu estou falando que a casa de Filemão é a casa em que a igreja se reúne? Porque ele diz isso logo no começo, lá no versículo 2. A igreja que se reúne na casa de Filemão. Ou seja, Paulo já tinha visitado Filemão.
E Paulo devia saber que o Filemão tinha escravos e escravas, irmão. Estou imaginando a cena aqui com vocês. Aí Paulo deve ter, no meio da sua proclamação, com a sutileza que lhe era peculiar, ele deve ter dito, em Cristo Jesus não há judeu nem grego, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre. Deve ter falado mais alto assim. Estou imaginando a cena. O Onésimo é o escravo. O Onésimo é citado pela primeira vez no versículo 10. 10. O Onésimo, que era o escravo do Filemão, deve ter ouvido de trás da porta. Deve ter ouvido. E o Onésimo deve ter gostado do que Paulo falou. Filemão deve ter torcido um pouco o nariz ali, fingiu que não escutou, mas o Onésimo escutou. Escutou. E um belo dia, o que o Onésimo fez, Mauro? Fugiu. Fugiu e foi para onde? Foi para o Quilombo dos Palmares? Não, não foi. Não tinha o zumbi lá. Não era o tempo do Espartacus. Para onde ele foi, irmão? Ele foi ao encontro de Paulo na prisão. Ele ficou sabendo que Paulo tinha sido preso, falou, é agora. Fugiu na calada da noite, antes do sol nascer, e foi ao encontro de Paulo. Colocar ali, né, dando apoio a ele, suporte a ele. Paulo devia ter, né, algumas possibilidades de contato, né, com o mundo externo, e o Onésimo mandou avisar, olha, estou aqui. E o Onésimo, de alguma maneira, consegue entrar no cárcere em que Paulo se encontra. Por quê? Porque Paulo vai dizer assim, lá no versículo 10, ele diz, eu lhe peço, eu, Paulo, lhe peço... Pedro, só um segundinho, abaixa um pouquinho o teto aí do seu computador, tá um pouquinho alto. A tela, isso, ótimo, melhor, okay? Ótimo, melhor. Ok. Vai lá. Então, eu lhe peço, eu, Paulo, lhe peço, Filemon, em favor de Onésimo, meu filho que gerei nas prisões. O Paulo está na cadeia, ele diz isso logo no versículo 1, e ele diz, eu gerei Onésimo como filho nas prisões. Isso é uma linguagem para dizer o quê? Paulo batizou Onésimo. Onésimo aderiu formalmente, né, à Igreja de Deus pelo batismo, né, nessas circunstâncias particularmente dramáticas e particulares. Né? Aliás, específicas, perdão pela redundância. Esse Onésimo também sabia qual era o seu quilombo, né? Ele deve ter ouvido Paulo falar também do Cristo escravo. Isso eu estou imaginando. E falando que na ceia do Senhor, né, Senhor não come antes de escravo. Ceia do Senhor, o Senhor maiúsculo. Senhor Jesus. Né? Senhor não come antes do escravo, não. Todo mundo é igual, todo mundo é irmão, todos e todas são uma só coisa em Cristo Jesus. Onésimo entendeu, opa, esse é o meu caminho, eu vou por ele. E aí, quando ele faz esse movimento, ele cria uma situação complicada para Paulo. Por quê? Mas o Onésimo era esperto, Mauro. Tenho certeza que ele era esperto. Ele cria uma situação complicada para Paulo, por quê? Porque Paulo é amigo de Onésimo. Se você vê as expressões de afeto que Paulo manifesta a Filemão, né? São expressões sinceras. Eles só eram amigos. E aí agora o Onésimo diz, você vai levar a sério aquele negócio lá que você andou falando? Que em Cristo Jesus, né, não há homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Estou aqui. O que o Paulo faz, Mauro? Está no versículo 12. Eu o mando de volta a você. Versículo 12.
O pessoal leu isso da maneira mais cínica, se você me permite. Uhum. Só o Paulo censura o Onésimo por ter fugido e o manda de volta ao seu senhor. Eu estou absolutamente convencido de que não se trata disso. Se trata de outra coisa. Porque, veja, ele diz: eu o mando de volta a você. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Coração, na antropologia semita, é a expressão do ser humano a partir das suas entranhas, da sua interioridade, do seu mais profundo. Então, eu estou mandando Onésimo de volta a você como se fosse eu. Sim. E aí, no versículo 15, 16, ele vai dizer, olha, quem sabe o Onésimo não tenha sido afastado de você por um tempo, para que você o tenha de volta para sempre, não mais como escravo, e sim muito mais do que escravo, como irmão, de não humano a humano. Uhum. Desumanizado, alguém a quem foi roubada a humanidade, a alguém reconhecido como humano. Como irmão amado, especialmente por mim e tanto mais para você, segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se você me considera seu amigo, receba-o como se você o recebesse a mim mesmo. Uhum. Ou seja, o Onésimo, Mauro, ele fugiu saindo da senzala na calada da noite, ou pulando a janela, e ele vai voltar para a casa de Onésimo com banda de música, esperando por ele. Uhum. O Onésimo deve ter ficado apavorado, porque o Paulo diz, olha, você vai voltar para o seu senhor. Mas ele vai me espancar, mas ele... Leve essa carta e entregue para ele. Estou imaginando a cena. Uhum. Antes de me bater, senhor Filemão, leia aqui o recado que Paulo lhe mandou. E a gente tem que terminar, né, Paulo? Né, Mauro? A gente tem que terminar. Então, eu só Vamos vou lá. dizer uma coisa. É. E depois eu quero ler a carta por inteiro na próxima vez. A gente começa com isso. Ah, fechou. Porque é um exercício de retórica, de construção argumentativa que é espetacular. Eu aqui chamei a atenção de alguns detalhes. Uhum. Sabe por que Paulo faz isso de mandar Onésimo de volta? Isso eu queria deixar agora para que não fique um mal entendido. É porque Paulo não é a princesa Isabel. E a gente poderia terminar aqui. Não, não pode, tem que explicar, né? Não, pelo amor de Deus, me conta por que Paulo não era, quer dizer, que ele não era a princesa Isabel, a gente sabe, mas por que ele não tinha o espírito da princesa Isabel? Pois é. Porque a princesa Isabel, Mauro, ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio. Eu costumo perguntar para os meus alunos e alunas, quando trato desse assunto, como ficou a vida dos libertos e libertas da escravidão no dia 13 de maio, no dia 14 de maio? O que é feito dessas pessoas? O que aconteceu com elas? Foram jogadas na rua. Foram descartadas. Ah, você não serve mais nem para trabalhar aqui de graça? Para a rua. Como foi o 14 de maio dessas pessoas? Como foi o 15 de maio dessas pessoas? O 16 de maio dessas pessoas? Não, não. Paulo, Mauro, ele leu, sabe o quê? Ele leu O Pequeno Príncipe. Desculpa aí, gente, é brincadeira. O Pequeno Príncipe é do século XIX. O recado de Paulo para o Filemão está no Pequeno Príncipe. E eu vou subverter aqui o sentido geral que se dá à frase que está lá no Pequeno Príncipe. Tu, Filemão, te tornas eternamente responsável
por aquele que cativaste, por aquele que fizeste cativo, materialmente falando. Tu, que trataste Onésimo de maneira desumanizada este tempo todo, te tornas eternamente responsável por este que cativaste, que mantiveste cativo, mantiveste na condição de cativo. Então, Paulo não era a princesa Isabel. Por outro lado, tinha lido O Pequeno Príncipe. Fantástico. Imagine o que não deve ter sido a rebelião na senzala da fazenda de Filemon. Agora que o Onésimo não vai mais dormir na senzala, mas ele vai ter um quarto na casa, junto com os outros membros da família, porque ele agora há de ser irmão. Sim. Irmão, muito amado. Tem que tratar bem, como se fosse eu. E ele ainda termina dizendo, olha, prepare-me aí um alojamento, porque assim que eu sair da cadeia, eu vou lhe fazer uma visitinha. Maravilha. E a última frase, prometo que é a última. Filemon não rasgou a carta. Uhum. Nem a jogou. Aí, estamos lendo, né? Pois é, estamos lendo. Estamos lendo. Retomamos com isso, então, na próxima vez. Nossa, sem fôlego. Sem fôlego. Grande aula, grande aula. Bom, todo mundo aqui muito esfuziante com a tua aula. Maravilha. Maravilha. Para quem pensa que o cristianismo é, e talvez tenha se tornado, em parte, a religião da conformidade, acho que esse nosso ciclo paulino nos textos que nos revelam Jesus da história são particularmente relevantes, né? Pedro nos revela, bom, todos os textos têm revelado que é uma subversão completa ao que as elites nos quiseram fazer entender como sendo o Jesus Cristo da história, ou melhor, o Jesus Cristo roubado da história, né? O Jesus Cristo lançado fora da história para se colocar a serviço de um projeto, esse sim, histórico, né? Pedro, fantástica aula. Obrigado. Obrigado, e obrigado pela oportunidade, então, de prosseguir com o Filemon, né? E com isso fazer uma ponte aí com um outro tema que é importante para a gente entender, né, a configuração que Paulo vai recebendo, né, o manejo que o seu legado vai sofrendo com o passar do tempo. Então, na próxima aula, a gente começa fazendo uma leitura. Gente, quem tiver Bíblia, bom, não precisa ter Bíblia, é só ir no Google. A carta Filemon, dá uma lida, realmente não vai gastar mais do que 10 minutos para ler, se quiser fazer uma leitura rápida, se quiser fazer uma leitura demorada, pausada, vai demorar um pouco mais. Eu quero fazer, Mauro, uma leitura comentada da carta. Isso, nós vamos ler parágrafo, frase a frase, o Pedro vai comentar, e depois nós vamos olhar como é que Paulo foi engaiolado pela instituição a partir de textos que lhes foram atribuídos, mas que Paulo não tem a menor responsabilidade, não é de longe, está longe de ter sido autor desses textos. É isso aí, né, Pedro? É isso, isso. Bora? E daqui até lá, que todo mundo tenha uma boa semana. Paz e bem. Solidariedade com as lutas lá dos Estados Unidos, da população negra dos Estados Unidos, e com os levantes que a gente está começando a fazer aqui também, né? Parece que com o início da rebelião no Brasil. Nós estamos assistindo o início da rebelião do Brasil, conduzida por quem? Pelos escravos. Emerson Osasco. É isso aí, Emerson Osasco. Emerson Osasco e a torcida organizada das periferias das grandes cidades. Exatamente. É isso aí. Começando a rebelião. Valeu. Pedro, gente de paz e bem, gente de 247, paz e bem, boa semana. Grande abraço. Até a semana.